Boa tarde, Flávia. Boa tarde. Boa tarde, professor Euler. Boa tarde, Elbert. Boa tarde a todos que estão aqui. Chegando ali, Kátia Fernando, Vitória, Flávia, Thaís está aí também. Que bom, Thaís. Tamires. Deixa eu ver quem mais está aqui. Ai, que bom. Que ótimo, que energia boa, né? Começar assim, essa tarde. O Euler, eu te passo ou fica aqui comigo? Você quer que fique aqui o controle? Pode ficar Tanto com você, faz. André. Pode ficar, sem problema. Então tá. Boa tarde. Já até desliguei o som aqui, tá? Boa tarde, Adriele. Seja bem-vindo. Boa tarde, Todos que Adriele. já estão aqui. Só dar mais alguns 2 minutinhos e a gente começa aqui, tá bom? Hoje, como vocês devem ter visto no convite, é um tema bastante importante aí para todo mundo, que é a questão da resiliência. E vamos ter aí a participação do Elbert Gonçalves, que ele vai fazer uma pequena explanação aí no ponto de vista dele, mas que lembrem, viu, pessoal, todos estão sempre muito, vamos dizer, são todos encorajados e incentivados a participarem. Não é nenhuma aula, e sim um encontro. Como vocês que já participaram dos outros encontros sabem, isso é um encontro de uma masterclass, não, um mastermind, que seria justamente o encontro de pessoas que estão com o objetivo de se desenvolver, de se melhorar. E aqui é um ambiente que a gente consegue sim ter essa relação e essa colaboração conjunta. Do mesmo jeito que a gente apresenta algum assunto, mas a gente também aprende bastante com vocês. E é por isso que é super importante essa participação, tá certo? Então, sejam bem-vindos e fiquem, realmente se sintam em casa. Fiquem à vontade para poder contribuir com o ponto de vista de vocês e as experiências de vocês, que com certeza enriquece muito esse momento aqui entre a gente. E o nosso maior objetivo são eles, na verdade, né? Porque a nossa intenção aqui é compartilhar conhecimento, é crescer junto, o Mastermind é a soma, né, a soma de mentes, é a mente mestra. Então, aqui a gente vai evoluindo juntos. Justamente. Então, para também não atrapalhar e não atrasar aqui a nossa horinha, que é de lei, então vou passar aqui a fala para o Elbert Gonçalves, que vai, como eu falei, já tratar sobre o tema da resiliência. Então, Elbert, fica à vontade e é o tempo que o pessoal vai chegando. Beleza, vamos lá. Como todos já sabem, sou Elbert Gonçalves. Hoje fiquei responsável aqui para falar sobre a resiliência, um pouco do que eu sei, um pouco do que a resiliência trouxe para a minha vida, né? Porque a gente aqui está
para passar o que a gente venceu, as nossas dificuldades e como a gente consegue chegar à nossa melhor versão, que é 1% a cada dia. Vamos à definição do dicionário, que resiliência é a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Então, a resiliência é quando você sofre uma pressão e volta ao seu estado original. Um exemplo que todo mundo tem utilizado é o bambu. O bambu ele enverga, toma pressão e volta ao seu estado original, sem nenhuma deformação. Então, é mais resiliente aquele que levanta mais, que acredita mais, que paga o preço e que treina mais. Porque a resiliência, ela não é um dom que a gente nasce com ele, né? É uma habilidade que tem que ser praticada. Então, quanto mais pressão você sofrer, mais forte você vai ficar e tentando sempre voltar para o seu estado normal. E eu aprendi muito na minha vida, que para ser resiliente, a resiliência é uma junção de fatores para você conseguir ter o poder de sofrer pressão, não ficar no chão, não cair, sempre voltar ao seu estado original. E eu entendi que o elemento primordial da resiliência se chama propósito. E eu comecei a refletir por que as pessoas elas se tornam resilientes. Por que por mais que pressão que você sofra, por mais dificuldade, por mais difícil que vai ficando, você suporta essa pressão e consegue voltar para o seu estado normal. Então, eu consegui chegar à conclusão que é o propósito. A pessoa que tem um propósito bem definido, ela sempre vai querer seguir em frente, sempre vai querer permanecer de pé. E aquela questão, quando você procura resiliência, primeiro você tem que entender que a vida ela nunca vai ficar mais fácil. É você que tem que ficar mais forte. Então, quando você entende isso, você começa a ligar a chave, né? A chave da resiliência na sua vida e entende. Eu tenho que ficar mais forte, eu tenho que ser mais forte que qualquer pressão, eu tenho que saber suportar a pressão e nada que acontece comigo vai me deformar, que é igual a questão do dicionário. É voltar ao seu estado original sem sofrer nenhuma deformação elástica. Então, por mais difícil que a vida vai se tornando, você tem que ficar mais forte. E nisso a gente tem que entender que para sermos resilientes, não podemos ser vítimas ou ficar no vitimismo, porque a pessoa que é uma vítima, ela não tem força, ela não é o herói a vítima no sentido de vitimismo, tá? Ela não consegue se sobrepor à pressão. Então, no momento que ela sofre a pressão, ela cai, ela quebra e fica no chão. Só que ficar no chão, inicialmente, não é o problema, né? Você quebrar, você cair não é o problema. Você, primeiramente, tem que querer levantar. E o que vai te fazer levantar é o seu propósito. Então, a resiliência ela é um estágio a ser alcançado. Primeiro, você vai ser quebrado, você vai sofrer deformações, mas a partir do momento que você se tornar persistente, insistente, e ver que você está progredindo, você vai se tornar uma pessoa resiliente. Então, você não vai deixar o externo te quebrar. Você vai entender que o seu propósito é muito forte que vai te manter em pé. E uma pessoa resiliente, ela se torna um exterminador de problemas. O que seria um exterminador de problemas? Ela entende que não tem como, a gente nunca vai conseguir eliminar os problemas da nossa vida. Nunca. O problema sempre vai existir. Então, você tem que focar em eliminar tudo. Na psicologia, ela fala muito sobre o viés positivo. O viés positivo é aquele que foca na solução. Então, quando você tem o viés positivo, você vai sempre focar na solução. Quem tem o viés negativo ou a inclinação negativa sempre vai focar no problema. E a gente entra naquela máxima que tudo que você foca, você expande. Então, se você focar no problema, você vai ficar estressado, irritado,
ou frustrado por resto da vida, porque não vai conseguir eliminar o problema da sua vida. Você tem que focar na solução. E quando você foca na solução, abre um leque de oportunidades para resolver o problema. E nisso, você não gasta sua energia, não canaliza o seu foco no problema, e sim na solução. E por que isso é importante? Uma pessoa resiliente que foca na solução. Porque ela sabe, por mais pressão que ela vai sofrer, ela vai conseguir resolver o problema. Porque o foco dela está aonde vai ter a solução do problema. Então, não basta somente ser resiliente, não basta somente suportar pressão. Você precisa entender que o seu foco tem que ser na solução de problemas. E nisso, quando você tem essa constância em resolver problemas, você vai se tornar cada vez mais confiante. Porque você vai se tornar mais habilidoso, vai resolver um problema, vai resolver outro, e o próximo problema, a sua confiança vai estar em tão alto nível que ninguém vai te parar. Você sabe que vai resolver. Então, você não gasta a sua energia em não ter problemas, mas gasta energia em resolver problemas. E quando a resiliência ela se torna uma essência, você sempre vai galgar subir de nível. Hoje, se você somente tem um tipo de problema, o mesmo problema todo dia, você tem que aprender a eliminar esse problema, exterminar esse problema, para que você possa subir o seu nível e ter problemas diferentes. É isso que o resiliente faz. Ele não foge do problema, ele foca no problema. Só que o mundo ele está tão inovador, está tão rápido, está tão transformador, que hoje somente ser resiliente já não basta. Você precisa... Vou até pegar o meu livro aqui. Você precisa se tornar uma pessoa uma pessoa antifrágil. O que é uma pessoa antifrágil? Antifrágil. O antifrágil é aquela pessoa que se beneficia do caos. Porque a resiliência, por si só, hoje não basta. E eu vou te explicar por quê. É um conceito, não sei se vocês já ouviram falar desse conceito, até coloca no comentário aqui para mim, depois a gente bater um papo. Então, você precisa aprender a ser antifrágil, que é, no caso, subir de nível. Porque a resiliência, ela vai fazer te chegar até um certo nível. O antifrágil vai te fazer seguir em frente. Por quê? Frágil é tudo que se destrói quando exposto a uma adversidade. Então, frágil é aquele que quebra, que se quebra facilmente, que se estressa, que se frustra, que entra no estado de lamentação muito fácil. E, nesse caso, o contrário de frágil não seria robusto, porque o robusto é aquele que não tem capacidade de se transformar. O robusto é aquele que, quando tem um problema, ele vai para dentro de si mesmo e foge. A robustez, nesse caso, ela não é benéfica para ele, porque ele se torna pesado, ele se torna incapaz de seguir em frente, então ele se fecha. Nesse caso, o antifrágil é tudo que se constrói quando está exposto à adversidade. O antifrágil é aquele que se beneficia do caos. E esse conceito, quando você começar a aplicar na sua vida, você primeiramente tem que se tornar resiliente, sim, para entender a importância, só que precisa subir de nível, ser um antifrágil. Na pandemia, não tem como fugir da pandemia. A pandemia está aí. Então, o antifrágil, o que ele faz? Ele se beneficia do caos. Muitas empresas frágeis se quebraram. Muitas empresas robustas ficaram no mesmo lugar e não avançaram. As empresas antifrágeis, como pessoas antifrágeis, elas estão se beneficiando, como internet, no online, se transformando. Então, você não foge do caos, você se beneficia do caos. Porque na antifragilidade você ganha mais do que perde e tem mais vantagem
do que desvantagem. No caso, o que eu fiz uma conexão quando eu aprendi esse conceito? Muito se fala na questão da Fênix. A Fênix, ela sempre ressurge das cinzas. A Fênix pode ser considerada uma figura resiliente. Só que quando a Fênix ela ressurge das cinzas, ela ressurge a mesma pessoa, por exemplo, ou o mesmo animal. A Fênix ela nunca evolui. Por isso que você ser resiliente, sofrer pressão e voltar no seu mesmo estado, hoje não se torna muito vantajoso. Você sofre pressão, você supera, mas você continua a mesma pessoa. E o antifrágil, o que acontece? Ele somente não resiste às mudanças. Ele aprende com elas. Então, uma das coisas mais importantes de se tornar um antifrágil é que você vai sempre se beneficiar do caos, aprender com o caos e se tornar sempre a sua melhor versão. Você não vai se tornar uma coisa estática. Você vai sofrer pressão, vai voltar para o seu estado original, mas sendo a mesma pessoa. Nesse caso, o antifrágil, ele não foge do caos, ele se prepara para o caos e se beneficia do caos. Lembra que eu falei que você tem que exterminar problemas? Então, você tem que ter uma junção de progresso. São N fatores que influenciam nisso. A resiliência é importante? É muito importante. Só que você, antes de ser um antifrágil, precisa ser resiliente, entender a importância de sofrer pressão. É a mesma coisa no seu trabalho. No seu trabalho, no mercado de trabalho, você não pode se considerar uma pessoa frágil. O que seria uma pessoa frágil? Uma pessoa que... Existe a régua da pressão. Todo mundo passa por pressão, de 0 a 10. Você consegue refletir, né? Dizer para você mesmo qual está o seu nível de superação. Você se estressa facilmente, qualquer coisa já drena a sua energia, ou você é uma pessoa que está no nível 9, nível 8, que ultrapassou a fragilidade, está em busca da antifragilidade. Os antifrágeis, quem está aqui nessa sala nesse momento, tenho certeza que a partir desse momento falou, eu sou antifrágil. Porque a gente está reunido um sábado às 5h21, querendo aprender. Então, a gente consegue entender que o mais do mesmo hoje não serve. A gente tem que sempre buscar se beneficiar. O que a gente está fazendo? Se beneficiando da pandemia da melhor maneira possível, que é como o aprendizado contínuo, o conhecimento ilimitado. E a Mastermind, ela foi criada justamente para isso, para se beneficiar de tudo que é externo e crescer no interno. É aquela famosa frase. Hoje, nós estamos crescendo para dentro. Por exemplo, um prédio de 100 andares. Ele não é feito de um dia para a noite. Da mesma forma que o antifrágil não é criado de um dia para a noite. Você primeiro tem que fazer a fundação do prédio, e isso ninguém está vendo. Por exemplo, aqui, ninguém está vendo o nosso crescimento. Aqui nós estamos crescendo juntos. Na hora que for feito o primeiro andar, já começa a surgir um efeito, o segundo, o terceiro. Quando tiver um prédio de 100 andares, vai falar assim, como que esse prédio foi construído? Só que as pessoas não sabem o que você faz, o que você tem que superar para chegar onde você vai chegar, que a gente tem certeza que todos vamos chegar. Então é isso. Comecem a aplicar esse conceito na vida de vocês, porque o antifrágil, além de resistir às mudanças, ele melhora a sua aptidão, que eu falei no início. Quando você tem uma constância em resistir, em se superar,
você melhora sua habilidade e sua aptidão. Talvez hoje você não se sente apto para fazer uma coisa, mas se você resiste e supera e treina, essa aptidão ela vai melhorar. O nosso mentor, o Jota, falou uma coisa, eu acho que na semana passada, que me fez tanto sentido para mim. Fez uma pergunta para ele assim: Joel, quando você acha que a gente deve desistir? Ele falou assim: enquanto houver progresso, você deve persistir e insistir. Então, na sua vida, enquanto você vê que está progredindo, persista, resista e insista. E o progresso é qualquer progresso. Se você começou a ler, está aprendendo, teve um progresso, persiste. Começou num projeto, está vendo que está tendo um progresso, persiste. Isso é ser antifrágil. Mesmo diante de caos, diante de críticas, diante da pessoa não acreditar em você, você viu que está progredindo, persiste. Só que não cometa o maior pecado do progresso, que é medir o seu progresso na régua de uma outra pessoa. Talvez você está desistindo muito fácil por se comparar com alguém que já faz aquilo que você quer fazer há muito tempo. Só que você está progredindo. A gente tem que entender que 1% é progresso, um passo é progresso. Então, você só será recompensado se não desistir. Então, a questão do antifrágil é muito mais do que uma teoria, que uma técnica, que uma palavra. Tem que ser profundo, tem que fazer sentido para você. Resiste, aprendeu, continua. Porque para os antifrágeis, os choques, eles sempre vão trazer benefícios. Independente do que aconteça, independente se a intensidade for aumentar, sempre vai tirar alguma coisa produtiva. É a mesma coisa quando uma pessoa vai fazer academia. O resiliente, ele sofre uma pressão, ele vai começar a pegar um peso, começar a se exercitar, só que ele não consegue passar para o próximo peso. O antifrágil não. O que ele faz? Ele malha, ele sofre pressão, se beneficia, o seu músculo cresce e ele já está preparado para pegar um peso maior. E essa analogia na nossa vida, ela tem que ser aplicada. Independente do caos que você está passando, você vai sobreviver. Só que aí você vai estar preparado para um caos maior. A gente está sendo totalmente antifrágil com a pandemia. Agora, tudo, a gente pode esperar tudo. A pandemia ela veio de uma forma tão disruptiva, bateu tão forte na gente, e estamos sobrevivendo. Estamos sendo antifrágeis. Só que estamos preparados, né? Se Deus quiser, não vai acontecer nada, mas se vier, a gente não vai lamentar. Porque não adianta lamentar. O caos, ele sempre vai vir. Tanto no caos profissional, no caos pessoal, o caos ele sempre vai existir. Então depende de você se beneficiar do caos. Por exemplo, perder um emprego na pandemia. O que eu vou fazer para continuar tendo uma renda? Ao invés de reclamar, ao invés de me continuar sendo a mesma pessoa, eu vou me tornar antifrágil e vou seguir em frente. Independente do que aconteça, você tem que seguir em frente e estar preparado sempre para o próximo nível. E ao invés, isso é bem importante a gente reforçar, o antifrágil ele nunca é prejudicado, ele sempre é beneficiado. De tudo se tira algo positivo. E não é aquela mensagem motivacional, não é motivacional, é verdade. O antifrágil, ele entende que sempre ele tem que estar na luta, sempre se beneficiando do caos. E é importante também salientar que o antifrágil, ele não se volta, ele não foca no que pode vir antes. Ele foca no que vem depois. Porque o problema vai vir. O que eu vou fazer depois do problema? Então, ele não fica perdendo tempo na ansiedade, tentando adivinhar. Isso é muito importante de entender. Quando eu entendi isso, falei, nossa,
Ser antifrágil é ser disruptivo mesmo. Porque você não fica imaginando o que vai acontecer. O que vai acontecer amanhã? Você foca, aconteceu, o que eu vou fazer com esse fato? Você não sabe qual será o próximo caos da sua vida. Você sabe que você vai sempre focar, canalizar sua energia em se beneficiar do caos. E é aquela questão que eu falei da resiliência. Você não foge do problema, você não foge do caos. Você entra no caos, entra na luta, entra na guerra e vai se beneficiar. Vai querer sair sobrevivente e vai querer se beneficiar. E, antes de mais nada, ele está sempre disposto a olhar os desafios da vida com uma outra perspectiva. Enquanto tem gente, lógico, na realidade de cada um, sendo prejudicado pela pandemia, tem pessoas fazendo por onde. Porque somente lamentar não adianta. Pegou todo mundo de surpresa. Então, você tem que focar, tá concentrado totalmente na ação. Hoje, o que a gente está fazendo? A gente está agindo buscando conhecimento. E até para o mercado de trabalho, pessoas que estão estudando, estão indo para o digital, estão se aprimorando, elas vão sair muito melhor da questão do caos da pandemia. E isso entra muito até em questão das empresas, como eu falei. Então, você tem que estar sempre preparado, com foco, com um viés sempre positivo, focando na solução, focando em resolver e não se lamentar. Porque lamentar tenta diminuir o máximo o período de tempo. A minha intenção, a nossa intenção aqui não é fazer com que ninguém seja um robô, pelo amor de Deus. A gente tem sentimento, a gente chora, a gente tem estresse, a gente passa raiva. Só que uma coisa que dá muito certo comigo, o que eu faço quando eu estou muito estressado? Eu aceito o estresse, só que eu diminuo o tempo do estresse. Porque quando você não vivencia o estresse, você quer sair do estresse, ele fica te atormentando em segundo plano. Então, você acordou mal-humorado, acordou estressado, acordou triste, aceita. Aceita que você está triste, fica nessa tristeza, só que não deixa o dia inteiro. Não perca o seu dia se lamentando. Lamente profundamente, foca na lamentação, saiu desse estado, parte para a ação. Então, eu acho que isso que muitas pessoas elas não conseguem entender. Eu quero fazer, eu quero acontecer, mas deixam o externo. Na hora que, igual a gente falou na questão da procrastinação, o procrastinar não é o problema. O problema é você manter na procrastinação. Procrastinou, tomou consciência, parte para a ação, vivencia, o que eu posso tirar, o que está acontecendo, faça análise e vai para a ação. Então, eu acredito que se vocês aplicarem esse conceito, vai surgir efeito, vai fazer diferença e está fazendo diferença muito para mim, porque quanto mais você se beneficia do caos, isso se torna um hábito. E é muito importante entender que na nossa vida tudo é hábito. Se você começa a reclamar, você tem o hábito de reclamar. Se você começa a lamentar, você vai só lamentar. Mas se você começa a agir, e aí tem aquela frase ativacional, que a ação ela gera oportunidade. Então, a ação ela vai gerar uma oportunidade para você fazer. Então, a lamentação ela não gera lucro nenhum. Ela não gera rendimento, não tem rendimento nenhum com a lamentação, mas com atitude, com ação, você aceitar seu estado atual e partir para a ação é a melhor forma de você superar os obstáculos, se tornar a sua melhor versão. E é muito importante. A única competição que existe é contra você mesmo. Não compare o caos da outra pessoa com o seu caos. Talvez se a outra pessoa consegue superar um caos que você não superaria, não tem problema. Você não sabe o que ela passou. Então, jogue o jogo do progresso. É o seu progresso, é a sua evolução. Eu tenho falado muito sobre a questão da modelagem. Você não precisa criar novos hábitos.
Você não precisa criar novas teorias. Você precisa entender o que os melhores fazem e modele o que os melhores fazem. É simples. Então, a gente fica, igual a Thaís falou na semana passada, de hábitos saudáveis. O hábito está aí, é só modelar. Não gaste energia, tem que criar um hábito para mim, o que vai dar certo? É teste, acerto e erro. Olha o que os melhores fazem, olha o que os profissionais conceituados fazem. A gente tem aqui, foi falado semana passada, está sendo falado hoje. Hoje, o mundo é antifrágil. Pessoas antifrágeis estão sendo bem mais sucedidas do que os resilientes, porque somente ser resiliente já não basta. Não fique para trás. Ou você está evoluindo, ou você está ficando para trás. Então, aplique o conceito antifrágil na sua vida. Excelente, Elbert. E tem até esse tema do antifrágil, tem um livro específico, né, do Nicholas Taleb, não sei se alguém já chegou a ler, também bem Esse interessante. aqui, mas não está vindo para aparecer aqui, ó. Dá para ver, sim. Ele está até Agora com a capa dando, já até, diferente, é tipo uns sim, quadradinhos assim, umas setinhas. Então, recomendo realmente vocês lerem. É um livro denso, um pouquinho grande, isso. mas Muito grande. que vale a pena, assim, ir lendo aos pouquinhos e colocando em prática os ensinamentos, né? Então, muito bem, obrigado, Elbert, pela participação, pela sua, vamos dizer, sua apresentação e sua discussão, mas como eu falei, é só um motivo para a gente abrir a roda de conversa, né? Então, eu já vi que a Andrea levantou a mãozinha e caso algum outro colega queira levantar também ou participar, fique à vontade. Pois não, Andrea, pode ficar à vontade para contribuir. Boa tarde para todo mundo. Muito boa a fala do Elbert, porque quando ele fala em mais do mesmo, tem assim, isso já mexe lá dentro de mim, porque tudo que eu falo o tempo inteiro é criatividade, é inovação, é trazer o novo. Então, quando começa a falar em mais do mesmo, a gente fica incomodado mesmo, né? A gente sente esse incômodo e quando a gente começa a perceber que antifrágil é algo que está sempre perto da gente. Gente, a gente é rodeado de pessoas antifrágeis. Aliás, antifrágeis não, frágeis, né? Antifrágeis é igual o Elbert falou. Nós que estamos aqui, temos o prazer de estar aqui, a gente consegue fazer essa escolha, a gente treina a nossa mente para não ser frágil, e a gente torna-se antifrágil. Então, assim, a gente realmente está num mundo rodeado, esse mundo que agora virou bunny, né? Um mundo realmente super cheio de sintomas de estresse, de ansiedade, ele sai de um estágio e já entra num outro estágio, e a gente percebe o tanto de pessoas fragilizadas que estão ao nosso redor. E isso invade, gente, o nosso ambiente pessoal, nossas casas, igual a gente falou de ambiente aqui há uns dias atrás, invade os nossos espaços também de trabalho. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente, como diz o Joel, né, gente? Pessoas precisam de pessoas. A gente lida com pessoas o tempo inteiro. Então, quando o Elbert coloca super bem aqui como é uma pessoa antifrágil e como que a gente pode realmente estar buscando essa posição, né, no dia a dia, a gente pensa assim, poxa, a gente lida com a gente o dia inteiro. Como é que a gente pode treinar para ficar cada vez mais fortalecido dessa habilidade, né, de se tornar realmente um antifrágil, uma pessoa mais fortalecida, uma mente mais forte. E quando eu falo em mente forte, a gente pensa o seguinte, é treino, é igual o Elvis falou, é como uma atividade física, o tempo inteiro que a gente está aqui, gente, a gente não está aqui sábado à toa. Nem vocês estão aqui à toa também. Não. Vocês não estão aqui só por causa desse símbolo lindo que a gente colocou atrás, essa logo, que na verdade é um cérebro. Vocês percebem que a gente faz isso aqui realmente para treinar a mente de vocês, treinar essa capacidade cognitiva de todo mundo para poder ampliar as oportunidades, vocês tornarem menos frágeis e mais antifrágeis. É isso que a gente faz aqui todo sábado. Então, cada pedacinho. Lembra dos mini hábitos que a Adélia falou? Cada um que vai trazendo uma fala, a ferramenta que o Euler trouxe aquela vez, a fala da Thaís, junto com a Adélia também, a conversa do Elbert
A da Suelen, quer dizer, cada um vai trazendo um pouquinho, e este pouquinho vai somando e vai te treinando. Peraí, deixa eu só tirar o som aqui. Para te tornar mais antifrágil. Entendeu? Então, assim, o que eu queria falar é quando a gente treina a nossa mente, como eu falo muito de criatividade, é uma linha que faz meio direto também com o Euler, que trabalha com inovação dentro da faculdade, né, Euler? O tempo inteiro buscando a inovação, e quando o Elbert fala que quando a gente precisa entrar em ação, e na verdade, gente, a criatividade, ela só torna algo importante quando a gente coloca em ação. Ela só transforma em inovação quando a gente coloca em ação. Então, assim, se você tiver cheio de ideia na cabeça, só de ideia, e não entrar em ação, você só tem boas ideias. Você não serve para outra coisa, você não muda seu país, sua comunidade, ao seu entorno. Você não faz nada com isso. Agora, se você começa a treinar sua mente, tornar uma pessoa que acredita mais naquilo que você fala, que acredita, que não fica quebrando por qualquer motivo, sabe? Dando tipo mimimi, turma do mimimi, que reclama, só quer falar, só quer trazer notícia ruim, não quer crescimento das pessoas ao seu redor e nem o seu. Isso você não consegue construir uma mente forte, não consegue construir uma mente antifrágil e nem consegue ter. A gente fala de oxigenação. Oxigenar o cérebro, trabalhar aqui, ó. Quando você oxigena o seu cérebro, você coloca seu cérebro para ficar mais criativo, você constrói melhores ideias, faz melhores conexões, sinapses, tudo funciona de forma mais fluida, e aí sim, você consegue entrar para o campo de inovação. E sabe qual que é o maior legal disso? Porque inovação é que gera isso aqui, ó, gera riqueza, gera dinheiro, movimenta toda a parte não só indústrias, comércio, todo o mercado, mas gera realmente aquilo que a gente precisa nesse país, visibilidade em relação aos outros países, melhor posição no ranqueamento de inovação. É isso que a gente faz todo sábado, é isso que a gente convida vocês a chamar mais pessoas para estar aqui com a gente, treinando nossa cabeça, né, gente? Nosso cérebro, para ficar mais antifrágil. É isso que a gente queria participar com vocês hoje aqui. Obrigada. Excelente, Andréa. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Estou vendo aí todo mundo caladinho, está encabulado, ou Thaís também já levantou. Mas, ó, pessoal, como eu falei, fiquem à vontade, viu? Não se limitem, não deixe só achar que é só a gente que está aqui do grupo, não. Vocês podem contribuir, sim. Pode ficar à vontade, Thaís. Seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Boa tarde ainda, né? Nossa, muito bacana esse bate-papo, essa fala do Elbert veio enriquecer mais uma vez, né? E eu, como sempre, anoto aqui as frases dele e ficaram duas aqui que eu vou ressaltar, que eu vou destacar também para vocês. Esse aceito o estresse, quando eu aceito o estresse e diminuo o tempo do estresse, para mim foi fantástico. Em relação a deixar a lamentação e passar para a ação. Eu vou falar disso em relação à minha área de atuação, né? Que é realmente o exercício físico, como ele mesmo deu o exemplo. Então, só destacando uma situação que a gente percebe que tem muitas pessoas que realmente são frágeis e são geralmente as pessoas que não têm o resultado que elas querem tanto. São as pessoas que põem as expectativas lá em cima, mas não aceitam o estresse e não passam de nível. Então, o resultado delas não é satisfatório. Como que eu falo isso? Como que eu ilustro isso para vocês? Por exemplo, exercício físico, é claro, é uma coisa que vai te tirar da zona de conforto, não é tão confortável porque você sente dor, você gasta energia. O nosso corpo foi feito para quê? Para poupar energia, para a gente sobreviver. Então, sentir dor no exercício já não é fácil. E a pessoa pega e no primeiro dia de academia vai lá, treina, ela está com a expectativa alta, quer ficar muito bem e tal, acha que já vai sair de lá bem, e aí vai pegar, fazer o exercício, sai de lá, sente dor, fica dolorido. A primeira coisa que elas fazem é o quê?
que era um remédio para tirar essa dor. E esse remédio, ele vai tirar exatamente o efeito do treino. Então, a pessoa nunca vai conseguir atingir o resultado dela, e são geralmente as pessoas que desistem daí 1 mês, 2 meses, 3 meses, que é tão comum. Já aquelas que têm o resultado é aquelas que aceitam a dor, falam, não, eu sei que isso é para o meu bem, eu sei que isso vai passar, elas aceitam esse momento, diminuem esse tempo de lamentação, enfrentam, continuam, e com isso tem os resultados e tem o corpo que elas tanto desejam. Então, eu achei fantástico essa fala, gostei muito, gostei dessas frases. E outra frase também que eu já vou deixar aqui, que ficou marcada, é: ou você está evoluindo ou está ficando para trás. Muito show, gostei bastante. Espero ter contribuído, espero que as pessoas também consigam fazer essa analogia para a vida, que é muito bacana. Que bom que fez sentido. Isso é muito importante. Eu só vou reforçar aqui, porque quando a gente fala, não é julgando ninguém, pelo amor de Deus, porque não tem ninguém aqui mimimi. Porque nada contra a pessoa ser uma pessoa frágil. Porque cada um tem a sua história, cada um tem a sua dificuldade, mas a nossa intenção aqui é tornar consciente que a fragilidade ela pode estar te impedindo de voos maiores, voos mais longos e evoluir. Então, a antifragilidade ela tem que ir primeiro para a resiliência. Igual eu falei, você não vai ser antifrágil do dia para a noite, não vai ser amanhã, mas a melhor hora para começar é quando você aprende. Uma vez instalado o conceito antifrágil, fica muito mais fácil você falar, não, eu posso me tornar isso. Aceita a fragilidade, não tem problema, não se julgue demais. Igual o Joel J fala, pegue pesado, pegue, mas até certo nível. O pegar pesado é para fazer você ir para a ação, e não para te derrubar, não para te deixar no estado depressivo. Porque a gente tem que tomar muito cuidado quando fala isso, porque acha que é muito fácil. Não, eu já passei por muita coisa e a antifragilidade me fez ser mais forte. Não, se as outras pessoas conseguem, eu também consigo. O que eu preciso fazer? Ah, tá, eu preciso me tornar antifrágil. Então, se acontecer um caos, eu não tenho que fugir, né? Ah, entendi. Beleza. Então, os maiores, o que eles fazem? Eles estão lá porque não desistem. Então, se eu for um frágil, eu nunca vou chegar adiante. Se eu me instalar no papel de vítima, porque vítima não tem ação. Porque aí entra aquela máxima de ser herói de si mesmo. Isso não é uma frase clichê, é uma frase ativacional. Você tem que ser herói de você mesmo. Se você não fizer a sua parte, ninguém vai fazer. Ninguém vai ser antifrágil por você. É você que tem que ter a força de vontade. Igual eu falei no começo, que é muito importante para você ser resiliente e antifrágil, você primeiramente tem que ter um propósito bem definido. Por que eu quero acordar amanhã? Por que eu quero fazer o que eu tenho que fazer? Porque se você não tiver um propósito bem definido, você se torna muito frágil, porque qualquer coisinha te derruba, te quebra, te desmotiva. Então, quanto maior for o seu propósito, mais claro, mais definido, maior será a sua força de seguir em frente. Isso é muito importante. Só que aí cada um tem seu propósito. Então, se você quer fazer como os grandes fazem, como os melhores fazem, é propósito. Então, a essência da vida é propósito. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que trabalhar? Por que eu tenho que ganhar dinheiro? Porque senão a vida fica muito banal e você fica frágil. Então, qualquer coisa te desmotiva. Então, siga o processo, vai no seu tempo, um passo de cada vez. Aceite que você... O primeiro passo é a aceitação. Aceite suas dificuldades, aceite que você não está performando, não tem problema nenhum. Igual a gente falou na época da procrastinação. Eu sou procrastinador. Ok, beleza, aceite. A melhor maneira de seguir em frente é aceitar. Aceita, gera um propósito,
faça por ele todos os dias e vai evoluindo até se tornar frágil. Perfeito, Elber. Muito bacana. Agradeço. E, assim, pelo que eu vi aqui, ninguém está se pronunciando. Então, na próxima semana, a gente vai estar também divulgando já, acho que no começo da semana, já o tema do próximo encontro. E, na sequência, já temos definição, vai ser um tema que eu vou trazer na próxima semana, depois a Suelen, depois a Andréa. Então, se vocês também tiverem alguma sugestão de tema, a gente gostaria muito de ouvir o que é que vocês querem saber, ou discutir. E isso ajuda muito os nossos direcionamentos, até para poder a gente dedicar cada vez mais tempo na contribuição vamos dizer, do melhoramento e do crescimento de todos, tá bom? Então, só agradecer a presença de vocês, assim, dizer que é um prazer estar todo sábado aqui com vocês. E espero e reforço aquele convite de vocês trazerem as pessoas que vocês acreditam que podem se beneficiar com esse conteúdo, tá bom? Então, desejo um bom final de semana para vocês e é sempre um prazer aqui estar compartilhando e enriquecendo, vamos dizer, o conhecimento meu, principalmente, com o conhecimento de vocês, tá bom? Muito obrigado, um bom final de semana. Elbert, mais uma vez, obrigado e todos vocês aí que participaram. Eu que agradeço. Obrigada, gente, por cada um que está aqui. Obrigada, queridos, que vocês estão aqui também. A gente está aqui junto mais um dia. E é muito bom. Cada tema acaba se superando, né? Algumas com uma aplicação já mais prática, outro com um conhecimento ou uma definição, como foi esse que o Elbert trouxe hoje, mas todos sempre buscando ter uma contribuição e um melhoramento pessoal ou individual de cada um, tá bom? Muito bacana. Euler. Oi, André. Gente, todo mundo que está aqui está no grupo do WhatsApp, né? Então, a gente percebe que realmente a gente não consegue trazer todo mundo, porque às vezes tem um compromisso, ou às vezes nem ligou ali no grupo ainda. Nós somos, se a gente for contabilizar em termos de número, nós estamos aqui aproximadamente uns 10% do grupo. Então, o que eu gostaria que vocês ajudassem a gente? Nós vamos liberar o grupo, para vocês trocarem conversas mesmo entre vocês. Isso é importante, tá? Levar para o grupo qual que foi a percepção que vocês tiveram aqui com a gente nesse dia, levar para lá, às vezes, a troca de conversa, de sugestões do tipo, a gente gostaria de ouvir determinado assunto que vai nos fortalecer neste ponto. E colocando lá, a gente libera, vocês percebem que a gente sempre libera no final de semana para trazer o conforto de, durante a semana, não ser mais um grupo barulhento na cabeça de ninguém, porque está todo mundo sempre com muitos grupos já, e a cabeça acaba ficando bastante ocupada. Então, o que a gente pede é sempre convide mais alguém. Então, vamos motivar as pessoas que estão lá no grupo. Para a gente é importante estar aumentando o número de pessoas para realmente trazer mais pessoas antifrágeis para esse nosso país que está precisando, né? A ideia é essa. Verdade. E obrigado, pessoal. Um abração, um bom final de semana e até a próxima semana, se Deus quiser. Viu? Tudo de bom. Tchauzinho. Obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau. Estou tentando colocar uma música aqui. I understood loneliness before I knew what it was. I saw the peace on your table for your unrequited love. I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us, both of us, both of us, both of us. I am giant, pain up on my shoulder. Tell me what you see, 'cause I am